Oi, turma, bom dia! Hoje nós vamos estudar um conteúdo muito legal de se aprender. Nós vamos estudar um conteúdo chamado de agente da passiva. Olha aí o agente aí, agente da passiva. Então, vamos ver agente da passiva. Para a gente conhecer um pouco esse agente da passiva, é interessante a gente estudar, a gente ver, né? As vozes do verbo. Vamos lembrar um pouquinho das vozes do verbo. Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação. São três as formas verbais: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa, certo? Quando é que o verbo está na voz ativa? Quando o sujeito é agente, isto é, quando ele pratica a ação expressa pelo verbo. Então, ativa, quando o sujeito é agente, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, ele fez o trabalho. Que, gente? Ele fez o trabalho. Então, vocês observam que esse sujeito, ele praticou a ação. Então, o que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Ele fez o trabalho. Ah, então esse sujeito, ele é um sujeito agente, certo? Ele é um sujeito agente. Ele pratica a ação. Vejam na voz passiva. Passiva. Quando o sujeito é paciente, olha, analisem. Passiva, o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, o trabalho foi feito por ele. Observe, quem é o sujeito, gente? O trabalho. O que aconteceu com o trabalho? Ele é paciente, ele recebe a ação expressa pelo verbo. O trabalho foi feito por ele, certo? Então, como o sujeito ele é paciente, então nós temos um verbo que está na voz passiva, certo? Voz passiva. Observe que nós temos aqui uma locução verbal. Então, a locução verbal é o que caracteriza, né, quando o sujeito é paciente, que o sujeito é paciente. O trabalho foi feito por ele. Então, como nós temos um sujeito que é paciente, por que ele é paciente? Porque ele sofre a ação. Nós temos um verbo que é uma locução verbal, representado dois verbos aqui, uma locução verbal, então. Quem é que pratica a ação quando o verbo está na voz passiva? Quem pratica é o agente da passiva. Então, por ele é o agente da passiva, ok? Então, o trabalho foi feito por ele. Ele é o agente, foi ele que executou o trabalho. E se o verbo está na voz passiva, então ele é o agente da passiva. Bom, gente, a outra voz do verbo é a voz reflexiva. Voz reflexiva é quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente. Isto é, ele pratica e recebe a ação. Por exemplo, o menino feriu-se. Olha, o menino feriu. Ele praticou a ação, mas ele sofreu, ele feriu a ele mesmo. O menino feriu-se. Ele praticou e ele sofreu a ação. Veja outra. Os lutadores feriram-se. Eles feriram um ao outro. Então, neste caso, nós temos uma voz reflexiva. Então, na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. Vamos dar uma revisada? Então, são três as vozes do verbo: ativa, passiva e reflexiva. Ativa, o sujeito pratica a ação. Ele fez o trabalho. Passiva, o sujeito sofre a ação. O trabalho foi feito por ele. Reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. O menino feriu-se. Ele feriu a ele mesmo. Bom, então é exatamente isso que nós vamos ver, né? Então, tudo isso para nós podermos chegar nesse agente da passiva. Então, o que é o agente da passiva? Ele é o termo que pratica a ação na voz passiva analítica. Estrutura. E sempre vai acontecer uma preposição mais um substantivo. Vejam, os reféns foram libertados pelos sequestradores.
Então, nós temos uma oração que está na voz passiva. Nós temos um sujeito que é paciente. Por que ele é paciente? Porque ele sofre ação. Os reféns foram libertados. Então, o sujeito sofreu ação. Observe, foram libertados, nós temos uma locução verbal. Então, quem pratica ação quando o sujeito está na voz passiva? O agente da passiva, pelos sequestradores, olha, que é o agente da passiva. Observe que esse agente da passiva, ele vem sempre aqui com uma preposição mais um substantivo, ó, pelos sequestradores. Preposição e substantivo. Outra, a carta foi entregue à moça pelo carteiro. Então, a carta é o sujeito, sofreu ação, ela foi entregue à moça. Pelo carteiro é o agente da passiva. Bom, então agora nós vamos analisar bem direitinho. Nós temos uma oração que está na voz ativa. Olha, a menina mordeu o menino. Preste atenção. Eu quero pegar essa oração que está na voz ativa e eu quero passar para a voz passiva. Então vamos analisar aqui, olha. A menina é o sujeito agente. Por quê? Porque pratica ação. O agente é aquele que pratica ação. Então, a menina mordeu o menino. Sujeito agente. Verbo, mordeu, é um verbo na voz ativa. Por quê? Porque o sujeito pratica ação. O sujeito, a menina mordeu. O menino é o objeto direto. Você faz a pergunta o quê? A menina mordeu o quê? O menino. Certo? Então, todas as vezes que nós vamos transformar, nós vamos passar a voz ativa para a voz passiva, a gente, primeiro passo é encontrar o objeto. Porque o objeto direto, ele vai ser o sujeito da voz passiva. A menina mordeu o menino. Então, nós vamos ter o menino foi mordido pela menina. Então, o objeto se transforma em sujeito. O verbo se transforma numa locução verbal. E o sujeito agente se transforma em agente da passiva. Ok, gente? Vamos ver isso na prática, como ficou? Olha aí para vocês verem. A menina mordeu o menino. A menina danada, né? Mordeu, foi lá e mordeu o menino. Pronto, agora nós vamos ver como fica, né, a passagem da voz ativa para a voz passiva. Olha, primeira coisa, você pega o objeto e começa com o objeto. A menina mordeu o menino. Largue de olhar essa figura da menina mordendo o menino. Esqueça isso daí, voltem para cá. A menina mordeu o menino, então pega o objeto, o menino. O verbo se transforma numa locução verbal. Mordeu, foi mordido. O sujeito agente se transforma em agente da passiva, pela menina. Então, nós temos sujeito paciente, o menino. Foi mordido, verbo na voz passiva. Pela menina, o agente da passiva. É fácil, gente? Então, o que é o agente da passiva? É aquele que pratica a ação quando o verbo está na voz passiva. Tá todo mundo só olhando a menina mordendo o menino. Meninos, olhem para cá, vocês entenderam aqui? Então, vamos passar, já que a turma toda entendeu. Bom, voz ativa, aqui mais uma, né? A Lucy e o Charlie Brown. O Charlie Brown vai chutar uma bola, né? A figura não ficou muito bem, ele vai chutar uma bola e a Lucy tira a bola e ele cai. Então, voz ativa, Lucy derruba Charlie Brown. Voz passiva, Lucy derruba o quê? Charlie Brown. Então, pega o Charlie Brown e traz para ser o sujeito paciente. Charlie Brown é derrubado por Lucy. Então, olha, pega o objeto, transforma em sujeito paciente. O verbo se transforma numa locução verbal. Derruba é derrubado. Lucy, por Lucy, que é o agente da passiva. Ok, turma? Todo mundo assistindo o vídeo aí da Lucy derrubando o Charlie Brown. Então, vamos ver mais uma passagem. Voz ativa e voz passiva. Carlos quebrou o copo. Então, sujeito, verbo e objeto. Transforma para a voz passiva. Objeto, o copo. Quebrou, foi quebrado. Carlos, que era o sujeito, agente, por Carlos. Então, o sujeito, agente, ele se transforma em agente da passiva. O copo, Carlos quebrou o copo foi quebrado por Carlos. Então, todas as vezes que nós temos uma frase na voz ativa, para passar para a voz passiva, você começa pelo objeto. Carlos quebrou o quê? O copo. Então, o copo foi quebrado por Carlos. Quem é o agente da passiva? É o ser que pratica a ação, ele pratica a ação quando o verbo está na voz
passiva. O agente da passiva pode vir expresso por substantivo. O vidro foi quebrado pelo garoto, olha, agente da passiva. Pode ser um pronome substantivo. A bola foi arremessada por ela. Pode ser um numeral substantivo. O trabalho foi feito pelos dois. Observe, gente, sempre tem uma preposição. Oração subordinada substantivo. Pode ser por toda uma oração. A menina foi socorrida por quem passava por perto. Então, o que é o agente da passiva? É o ser, né, que pratica a ação, quando o verbo está na voz passiva. Quando o verbo é uma locução verbal. Foi quebrado, foi arremessado, foi feito, foi socorrido. Então, vejam lá. Voz ativa. O garoto quebrou a vidraça. Passar para a voz passiva. A vidraça foi quebrada pelo garoto. Voz passiva sintética. Quebrou-se a vidraça. Lembrando a vocês que a voz passiva ela pode ser analítica e ela pode ser sintética. O que caracteriza a voz passiva analítica, certo? Você ainda vai analisar, a vidraça foi quebrada pelo garoto. Há uma locução verbal da voz passiva analítica, bem diferente da voz passiva sintética. O que caracteriza a voz passiva sintética? Você disse tudo isso, a vidraça foi quebrada pelo garoto, olha. Quebrou-se a vidraça, de uma forma bem mais resumida. O que marca a voz passiva sintética é o si, tá bom? É o si que marca, quebrou-se a vidraça. Bom, voz ativa, voz passiva analítica e voz passiva sintética. Então, como fazer tudo isso? Eu tenho uma frase que está na voz ativa. Um bêbado atropelou o idoso. Vamos passar para a voz passiva analítica, olha, o objeto direto torna-se sujeito, o idoso, o verbo torna-se uma locução verbal, foi atropelado. O sujeito agente transforma-se em agente da passiva, certo? Então, um bêbado atropelou o idoso foi atropelado por um bêbado, certo, gente? Então, sempre tem uma preposição no agente da passiva. E a voz passiva sintética? Atropelou-se o idoso. Observe que não aparece, né, o agente da passiva, tá bom? Não aparece quando a voz é passiva sintética. Mais um exemplo. Ali Baba pronunciou as palavras mágicas, sujeito e objeto. O objeto transforma-se em sujeito. As palavras mágicas, o verbo transforma-se em locução verbal. Foram pronunciadas por Ali Baba. Agora vamos fazer uma atividadezinha para a gente ver. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Não, acho que podemos fazer o que bem entendemos com nossas vidas. Fica analisando, não é o que o papai e a mamãe me dizem. Atividade 1. No primeiro quadrinho da tira, o termo você pratica ou sofre ação do verbo? Vamos ver. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Você acredita, né? Então, a gente observa aí, né, muito fácil, que ele pratica a ação. Você acredita, certo? Ele acredita. Então, você observa que nós temos um verbo que está na voz ativa. E agora, e o termo nossos destinos na primeira fala da tira? Pratica ou sofre ação do verbo? Vamos ver. Você acredita que nossos destinos são controlados? Uma locução verbal, já sofreu ação verbal, né, gente? Então, nós temos sofre, ele sofre ação, ele está na voz passiva. As vozes verbais costumam ser divididas em, claro, né, gente? Ativa, passiva e reflexiva ou agente paciente? Ativa, passiva e reflexiva. Vamos só lembrar. Ativa, sujeito pratica ação. Passiva, o sujeito sofre ação. Reflexiva, ele pratica e sofre a ação. Então, pronto. As vozes verbais costumam ser divididas em ativa, passiva e reflexiva. Mais uma. Apenas uma das frases admite a voz passiva. Analise-a. Então, lembra, gente, nós só podemos passar para a voz passiva quando o verbo for transitivo direto. Gosto de frutas. Eu tenho que começar pelo objeto direto. Não tenho objeto direto, eu tenho um objeto indireto. Ela caminhou com pressa. Eu nem tenho objeto direto, porque eu não tenho verbo transitivo direto.
Deus criou o mundo. Aqui sim, Deus criou o quê? Ah, então se eu tenho um verbo transitivo direto, eu posso passar essa voz ativa para a voz passiva. Deus criou o mundo. O mundo foi criado por Deus. Este ano foi quente. Aí não dá, né? Então, a alternativa correta, vocês viram aí, a única opção é a letra C. Deus criou o mundo foi criado por Deus. Próxima questão. Complete as lacunas com os números correspondentes. Voz ativa número 1, voz passiva analítica número 2, voz passiva sintética número 3 e voz reflexiva número 4. Vamos só lembrar, voz ativa, sujeito pratica a ação. Voz passiva analítica, o sujeito sofre a ação e aparece sempre o verbo, sempre uma locução verbal. Voz passiva sintética, o sujeito sofre a ação, mas eu tenho a presença do si para poder marcar a sintetização, a voz passiva sintética. A voz reflexiva, o sujeito pratica, mas ele também sofre a ação. Então vamos ver aqui. Consertam-se aparelhos eletrônicos. Consertam-se aparelhos eletrônicos. Então, aparelhos eletrônicos são consertados. Opa, apareceu tudo de uma vez, né, gente? Então, a voz passiva sintética, representada aí pelo si, né? Consertam-se aparelhos eletrônicos. Todos comeram uma fatia de bolo, voz ativa, porque o sujeito pratica ação, todos comeram. O garoto feriu-se, professora, também tem um si, mas observe, ele praticou ação e ele sofreu ação. O garoto feriu-se. Então, essa é a voz reflexiva. Tem o si, é bem diferente, consertam-se aparelhos eletrônicos. Os aparelhos eletrônicos não se consertam, né, gente? O cabelo da criança foi cortado. Quando eu tenho uma locução verbal, eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou ter a voz passiva analítica. Então, mais uma vez, caindo aí para vocês observarem, tá bom, gente? Então, foi um conteúdo muito prático, né? Então, e agora? Tarefa na gramática, né? Olha, o agente da passiva. Então, vocês procurem lá o conteúdo agente da passiva e mãos à obra, né? Hora de fazer a atividade de casa. Até a próxima, turma!